1 João capítulo de número 3. Acho que o Neto e o Felipe vão ter que ouvir de novo a mensagem, mas eu dei uma repaginada, tá, Netão? Para ficar mais atrativa para você. Vamos lá. Capítulo 3 de 1 João. Nós leremos do versículo 7 ao versículo de número 10. As pessoas também que estão em casa nos acompanhando, Deus possa abençoar e falar com vocês também através da palavra. Vamos lá? 1 João capítulo 3, versículo 7, diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que pertence nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Senhor, fala conosco através da Tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar rapidamente sobre dois tipos de pessoas que o texto identifica para nós: os filhos de Deus e aqui também os filhos do maligno ou os filhos do diabo. É um texto muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito forte, porque ele trata daquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Como eu disse de manhã, não temos um meio do muro: ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo. Algumas pessoas não gostam nem da palavra diabo, né? Falar, pastor, não fala isso que, né, se tivesse uma madeira, bate 3 vezes para não dar azar. Irmãos, nós temos que entender que o diabo, ele está presente nesse mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ou está morto no maligno. Nós sabemos que Satanás, ele é o príncipe desse século. E nós temos hoje, na nossa geração, visto isto de uma maneira assim avassaladora. O diabo antigamente ele disfarçava mais, hoje já não disfarça mais nada. As coisas estão escancaradas, né, para todos verem quem é filho de Deus e quem não é o filho de Deus. Mas o que importa para nós é a palavra. Segundo a palavra, quem é o filho de Deus e quem é o filho do diabo? No versículo de número 7, o apóstolo João ele diz assim na expressão dele: Filhinhos, não vos deixeis enganar, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A primeira coisa que nós vemos, o exemplo que nós vemos, é que João está falando daqueles que são filhos de Deus. E a marca dos filhos de Deus é o quê? A justiça. Diz a palavra que quem pratica justiça está se assemelhando com alguém que é justo, que é Jesus. E João ele fala assim de maneira muito clara que não dá para enganar a ninguém. Porque quem anda com Deus, as obras dele serão manifestas. E quem anda com o diabo, a mesma coisa, as obras dele serão manifestas. A isso eu peço para que você abra em Lucas capítulo de número 6, por favor. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 43. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 43. Olha o que diz a expressão no Evangelho de Lucas 43 ao 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto.
Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio, ou a boca fala do que está cheio o coração. Gente, muito simples aqui. O que Jesus está tentando dizer para nós? Que o que vai determinar se eu sou filho de Deus ou filho do diabo, do maligno, são as minhas obras, são as minhas atitudes. Jesus, de maneira muito clara, ele fala que você conhece o fruto pela árvore, você conhece o seu fruto. Um pé de jabuticaba, ele não vai produzir azeitona, uva, morango, abacate, assim por diante. Na agronomia tem como, pastor? Hoje eu fiquei em dúvida de manhã, não tem como. O Neto não soube responder porque ele é engenheiro elétrico, eletricista. Acertei, né? Depois você paga um Guaraná para mim. Não tem como, pastor, mudar a genética? Uma árvore de abacate, ela sempre vai produzir abacate. E se a árvore não for boa ainda, ela vai produzir frutos ruins, maus. Lembra quando Jesus amaldiçoa aquela figueira que não estava produzindo nada? Porque uma árvore boa, ela deve produzir bons frutos. E Jesus, de maneira muito clara, aqui no Evangelho de Lucas, ele fala isso. Ele diz, porquanto cada árvore é conhecida pelo próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimam uvas. Não tem como, irmãos. Se nós frequentamos a igreja, se nós dizemos com os nossos lábios, com as nossas expressões, que nós somos de Deus, as nossas obras, elas têm que ser condizentes com aquilo que nós estamos fazendo. Não tem como a gente enganar a Deus e não tem como nós enganarmos aos homens. Não tem como. Engana-se você que dá para a gente enganar, porque não dá. As pessoas vão olhar para nós e elas vão enxergar o que nós estamos produzindo. Se são frutos bons ou se são frutos ruins. Quando nós, no nosso trabalho, falamos, eu sirvo a Jesus, o que se espera de uma pessoa que serve a Jesus no trabalho? Que ela dê frutos, bons testemunhos, que ela dê um bom exemplo de alguém que serve a Deus. Não de alguém que não erre, ou de alguém que seja perfeito, mas alguém que sirva a Deus. Porque o erro faz parte da vida. Esses dias eu ouvi uma mensagem do pastor Luciano Subirá, e ele, no processo que ele estava educando seus filhos, ele disse que quando ele errava perante os seus filhos, ele chamava os seus filhos e conversava com os seus filhos, dizendo, olha, o pai cometeu tal pecado aqui, e eu quero confessar esse pecado diante de vocês. E eu quero orar junto com vocês para que o perdão de Deus venha sobre a minha vida. Isso é cristianismo. Não ficar mostrando que somos alguma coisa para alguém, e quando na verdade nós não somos esse alguém que nós mostramos. Porque nós seremos reconhecidos pelos frutos que nós produzimos. Ainda, Lucas, ele fala, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui pega na gente. Porque os nossos lábios, irmãos, eles vão falar daquilo que está cheio o nosso coração. E aqui que eu quero que você reflita um pouco sobre isso essa noite. O que sai dos seus lábios? O que sai dos seus lábios? Na época de Jesus, os homens, os fariseus e os escribas, eles estavam muito preocupados com a aparência. Olha, os seus discípulos comem sem lavar a mão. Ele falou, nossa, grande coisa, né? O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, que está dentro do coração. E é isso que eu quero hoje apertar um pouquinho cada um de nós aqui. O que tem saído da nossa boca? Edifica as pessoas à nossa volta ou destrói as pessoas à nossa volta? O que sai da nossa boca produz vida ou produz morte? Porque se o nosso coração está contaminado, automaticamente aquilo que a gente fala vai estar
Contaminado. Aí eu peço para que você abra rapidamente em Tiago, capítulo de número 3. Um pouquinho para frente, Tiago, capítulo de número 3. Essa expressão que Tiago usa, ela é muito interessante também. Capítulo 3 de Tiago, versículo de número 9. Tiago capítulo 3, versículo de número 9. Depois de Hebreus, Tiago 3, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Com ela quem? Com a língua. Bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A distinção entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus também depende daquilo que sai da boca dele. Tiago, que ele pega o capítulo de número 3 para falar da língua, que é esse órgão, né, que está aqui dentro da nossa boca, e é por isso que Deus colocou dentes na frente dele, para que de vez em quando a gente possa fazer assim, né, não falar muito, e deu 2 ouvidos para que a gente ouça mais e fale menos. Ele está falando que a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. Você doma qualquer tipo de animal, o homem doma, qualquer tipo de animal, até leão, né? Quando eu era criança, a gente tinha os circos, lembra dessa fase? Marquinho lembra, né? Está mais ou menos na minha idade, mais ou menos. Tinha os leões na grade, o homem doma. De vez em quando sai pela culatra, um morre, mas doma. Agora a língua do homem é difícil de domar. Jesus fala que se o homem doma a sua língua, ele é um varão praticamente perfeito. E aí Tiago está dizendo, como de uma mesma fonte vai jorrar 2 tipos de água? Como? Ou a fonte vai ser de água doce, ou ela vai ser de água amarga ou salgada e assim por diante. Da mesma fonte, irmãos, não vai produzir 2 tipos de água. Sabe o que Jesus está querendo dizer comigo, com você? Ou nós servimos a Ele ou não servimos a Ele. Ou eu sou de Deus ou não sou de Deus. Ou meus lábios, as minhas atitudes, o meu testemunho de vida condiz com aquilo que eu vivo e com aquilo que eu aprendo da parte do Senhor, ou eu estou vivendo um cristianismo enganoso e falho e falso. Jesus aqui, através de Tiago, ele fala que de uma mesma boca, às vezes procede bênção e maldição. E Tiago mesmo, ele fala, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ele está chamando a atenção da igreja, chamando a minha atenção. Não é bom que seja assim. De vez em quando a gente usa os nossos lábios para amaldiçoar pessoas, para maldizer as pessoas, para destruir as pessoas. E Deus está falando, meu amigo, você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para amaldiçoar, você foi chamado para abençoar. Da mesma língua não pode produzir esses 2 tipos de coisas. Quer ver um exemplo disso? Dentro da nossa casa, você que tem filho, abençoa o seu filho, abençoa a sua filha, da sua boca que saia palavras de bênção para o seu filho. Corrige, discipline-o, mas fale palavras de bênção e não de maldição. Quantos pais e mães, muitas vezes sem discernimento, proferem palavras de maldição. Você não vai dar em nada, você puxou seu avô, você puxou seu bisavô e proferem palavras de maldição. Você sempre foi assim, você nunca dá certo em nada. Muda, irmão, você é cristão. Começa a falar, você vai ser uma bênção, meu filho. Você vai ser uma bênção, minha filha. Você tem neto, você vai ser uma bênção, meu neto, minha bisneta e assim por diante. Profere palavras de bênção. As coisas estão difíceis na sua vida, na sua casa, na sua família, profere palavras de bênçãos. Isso aqui vai dar certo.
Essa situação vai mudar em nome de Jesus. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Começa a profetizar. Começa a usar esse órgão que você tem dentro da sua boca para profetizar as bênçãos do Senhor sobre você e também sobre a sua casa, sobre a sua família. Da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de águas diferentes. É isso que a palavra do Senhor diz. Acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que Deus possa falar contigo essa noite a respeito disso. Eu preciso mudar. Eu tenho a necessidade de mudar. Irmãos, aqui Deus não está falando de exterior. Ele está falando de interior. Por fora eu posso estar bonito, por fora eu posso estar bem vestido, mas o que Deus vê é o nosso coração. O que Ele está se importando essa noite é com aquilo que tem dentro de cada um de nós. Para um dia Ele dizer: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno, porque você é meu filho. Você não frequentava a igreja por frequentar, você não me buscava por buscar, mas você fez a diferença. É aquilo que tem dentro de cada um de nós. Um outro texto está lá em João, capítulo de número 3. Por favor, João, capítulo de número 3. E depois a gente volta para o capítulo de 1 João 3, mas agora é João 3 no Evangelho, e depois a gente volta lá para praticamente concluir a mensagem. Vamos lá, capítulo 3 de João, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Deus está querendo dizer com isso? De uma vida transformada. O apóstolo João também, quando ele escreve lá a terceira carta, ele está falando disso, de mudança. Que nós seremos reconhecidos pelos frutos que nós damos, pelas mudanças que ocorreram na nossa vida. Nicodemos aqui ele é confrontado com a questão do reino de Deus, e Jesus, de uma maneira muito assim precisa, ele fala: olha, para entrar no meu reino você precisa nascer de novo. A vida é nova, as atitudes são novas, os frutos são novos, o testemunho de vida é outro, aquilo que sai da boca é outra coisa, não é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, quando ele escreve também as várias igrejas, Corintos, Éfeso, Gálatas, ele fala da mudança que ele teve na vida dele, que nós também deveríamos ter. Eu era uma pessoa sem Cristo, mas agora em Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, elas têm que passar na minha vida. Eu sei, irmãos, que todos nós estamos num processo, todos nós. A cada dia nós estamos sendo trabalhados, transformados, restaurados pelas poderosas mãos do Senhor. Mas uma coisa é fato: a gente precisa dar testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. Quando Jesus fala que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, está dizendo: olha, se você nasceu do Espírito, sua vida não é a mesma. Sua vida não é a mesma. Eu não estou aqui acusando ninguém, irmãos, pelo amor de Deus, longe de mim isso. Eu estou tentando trazer um alerta para você, com relação à sua vida diante de Deus e das pessoas. Muitas vezes a gente acha que está enganando a outros. Não, é enganando a nós mesmos, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Quando ele fala aqui, que Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água fala do batismo, nós temos que passar, que é o arrependimento.
Eu tinha uma vida, agora eu tenho outra em Cristo Jesus. E agora fala também do novo nascimento, que é a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E com a presença do Espírito eu consigo dar os bons frutos. Como Paulo fala, do fruto do Espírito, que é amor, a paz, a alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão e assim por diante. Agora, se eu não estiver nele, alguma coisa precisa mudar dentro de cada um de nós. Eu preciso então nascer de novo. E voltando lá em 1 João capítulo de número 3, quero continuar aqui para a gente concluir a mensagem. No versículo 8 ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, eu tentei falar primeiro dos filhos de Deus e agora vamos falar dos filhos do diabo. O diabo, irmãos, não é novidade para ninguém, que desde o princípio, ele vive no pecado, desde o princípio. Desde quando ele usurpou o ser igual a Deus, Deus falou, não cabe aqui dentro do céu, então você vai ser expulso daqui. E aí ele veio para a terra. E desde então, o diabo ele vive no pecado, ele vive pecando. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Porque Jesus fala que todo que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive na prática do pecado. Sabe o que isso quer dizer? Que se eu ainda estou vivendo na prática do pecado, ou seja, se eu sou preso em alguns pecados, eu ainda não nasci de novo. Eu ainda não experimentei esse novo nascimento em Cristo Jesus. Isso segundo a palavra, tá, irmãos? Porque se eu vivo no pecado, se eu vivo no pecado, eu ainda não sou filho de Deus. E João é um profeta não, ele é um apóstolo tão amoroso, né? Mas aqui ele está falando, olha, se você vive no pecado, você é filho do diabo. Que palavra pesada do apóstolo João, mas é uma palavra verdadeira. Sabe, irmãos, minha mãe me ensinou que nem tudo que reluz é ouro. E é exatamente isso. Quem é você fora da igreja? Quem é você no trabalho? Quem é você na sua família? Quem é você no trânsito? Quem é você diante das adversidades que você enfrenta ou está enfrentando na vida? Quem é você? Será que o Senhor olha para você e fala, olha, esse é meu filho? Né? Como ele disse a Jó, né? Olha lá, você está vendo, Satanás? Está vendo Jó? Esse é o cara, hein? Homem fiel a Deus, temente, íntegro, se desvia do mal. Camarada acorda de madrugada para oferecer sacrifício para os seus filhos, caso eles pecarem alguma coisa que ele não ficou sabendo. Você viu ele? Ó mão, hein? Aí Satanás falou, deixa eu tocar na vida dele para ver se ele continua esse homem de Deus. E a gente já conhece a história, né? Ele foi tocado em todas as áreas da vida. Financeira, familiar, sentimental, tudo, saúde, foi tudo por água abaixo. E Jó não praguejou. E no final, ele diz, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que Deus olha para nós? Que pesado isso, né? Olha para nós e fala assim, puxa vida, esse é um servo fiel. Irmãos, eu creio que nos últimos dias que nós estamos vivendo aqui, nós seremos peneirados constantemente. A igreja, os membros, os pastores, os líderes, nós vamos ser peneirados porque a porta é estreita. Né? E no final Deus vai colocar os filhos dele de um lado e os filhos do diabo vai ser de outro lado. Hoje de manhã eu usei aquele texto em que Jesus fala para aqueles que são filhos dele virem, para aqueles que não são, não entrarem no reino dele. E alguns vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei pessoas, em teu nome eu falei variedades de línguas, em teu nome eu fiz tantas coisas. Ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que ele está dizendo? Do fruto. Por fora você estava fazendo um monte de coisa, mas por dentro você não tinha relacionamento e intimidade com o Senhor. Os seus frutos não eram bons. E é isso que Deus hoje está tocando para eu falar para vocês essa noite. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos. E Ele quer mudar aquilo que está errado nas nossas vidas. João ele fala então que o que pratica o pecado
procede do diabo, porque o diabo vive pecando, mas ele faz um comentário muito feliz no final do versículo 8, que ele diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu sou alcançado com essa palavra aqui, porque Jesus destruiu as obras do diabo na minha vida, e Jesus também destruiu na sua, e ainda se tem, ele tem poder para destruir. Jesus disse que se nós conhecêssemos a verdade ia fazer o que, irmãos? Libertar as nossas vidas, libertação. O pecado não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Nós pecamos, mas nós não vivemos no pecado, porque Jesus ele veio para destruir as obras do diabo na minha vida. Pastor, não estou conseguindo me libertar desse vício, não estou conseguindo me libertar da pornografia e tantas outras coisas. Clame a Jesus na sua vida, fala: Senhor Jesus, o Senhor veio para destruir as obras do diabo na minha vida, e não vai prevalecer, irmãos, porque Jesus não mente. Jesus ele é o dono da verdade, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Creia nessa palavra de Deus para você. Ah, mas eu não consigo, a carne é fraca. Eu sei, mas o Espírito te fortalece. Pare de ficar dando desculpa. Ah, mas é aquela pessoa que trabalha comigo. Ah, mas mude em nome de Jesus Cristo. Jesus tem poder para destruir todas as obras do diabo em sua vida. Versículo 9 diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Sabe o que está dizendo isso, irmãos? Que nós temos a divina semente no nosso coração. Sabe quem que é a divina semente? É o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Jesus falou que antes, Deus habitava num templo, naquela arca da aliança. Hoje, Deus não habita em templos construídos por mãos. Ele habita dentro de cada um de nós através do teu Espírito Santo. Que Deus nessa noite possa repousar do Espírito dele sobre as nossas vidas, nos livrando do pecado, nos livrando daquilo que nos acorrenta, daquilo que nos prende, daquilo que tem destruído as nossas vidas. Senhor Jesus, nessa noite quebre agora, quebre, Senhor, todo aquele que está na prática do pecado, naquele que está, Senhor, acorrentado por correntes malignas, seja agora destruído em nome de Jesus essas correntes. Toda prisão será destruída agora em o nome de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, e agora não mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Versículo 10 diz: nisto são manifestados ou manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A última expressão que eu queria deixar para vocês aqui é a questão de nós amarmos os nossos irmãos. Parece que João, nessas cartas que ele escreveu aqui, ou nessa carta, que é a primeira, vai até o 5º capítulo aqui, ele queria falar muito essa questão do amor entre os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e depois o nosso próximo como a nós mesmos. Ah, eu sou de Cristo, mas eu não vou com a cara daquela pessoa, eu quero distanciamento. Não, você não é de Cristo, você precisa nascer de novo. Mas pastor, precisa nascer de novo. Você não sabe o mal que aquela pessoa fez a mim. Nascer de novo. Me prejudicou, me maltratou, fez aquilo que talvez nem se faz por um animal, ele fez por mim. Tem que nascer de novo. Jesus, irmãos, ele perdoou todos os seus ofensores, todos. Você conhece alguém que Jesus não perdoou? Eu não conheço.
O único pecado que ele fala que é um pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma das coisas que a gente já estudou na escola dominical, uma das coisas que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é você negar, né, as obras de Deus dizendo que são a obra ou obras do diabo. Uma delas é essa. Jesus curando pessoas, eles falam assim, mas ele expulsou demônios por Beelzebul, mas como? Um reino dividido não prospera. Então o único pecado é a blasfêmia contra o Espírito. O restante, irmãos, Jesus perdoa porque Ele tem poder para perdoar. Então você perdoa também quem te ofendeu. Perdoe. Não carregue isso na sua vida. Independente de quem seja, se é dentro da igreja, fora da igreja, perdoe, libere isso em nome de Jesus. Não carregue mais isso sobre os seus ombros, esse fardo pesado. Os filhos de Deus são reconhecidos quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Vamos falar, mas fez tanto mal para essa pessoa, por que ele vai perdoar? Porque Jesus perdoou, assim, todos os nossos pecados. E nós não teríamos como pagar isso para Ele, mas Ele fez isso por mim e por amor a você. Amém? Espero que Deus tenha falado contigo essa noite. E eu espero que você saia daqui desejando ser um filho de Deus. Eu não sou quem eu queria ser, mas eu estou num processo, eu estou no caminho. Jesus vai mudar o meu ser, Ele vai mudar o meu interior. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você essa noite. Como eu disse, não há meio do muro. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus, nós somos do diabo. Se Deus falou contigo essa noite, que você possa orar, pedindo a restauração dEle sobre a sua vida, pedindo a restauração dEle sobre a sua mente, sobre o seu coração, para que você possa viver ou andar em novidade de vida, para que não só as pessoas à sua volta, mas diante de Deus, Ele possa ver essa mudança acontecendo na sua vida. Lembro da história do apóstolo Paulo. Quando ele se converteu, logo no comecinho, as pessoas tinham medo de chegar perto dele. Mas vai lá mesmo com Paulo, lembra de Natanael, né? Que foi falar da parte de Deus com ele. O que ele falou? Não, Senhor, não vou lá não, o cara é pirado. O cara mata todo mundo. Está prendendo os cristãos, está assolando a igreja. Não vai lá que eu peguei aquele rapaz na curva. Eu fiz uma obra no coração dele. E aí quando Paulo começou a abrir sua boca, quando Paulo começou a testemunhar daquilo que Deus fez na vida dele, irmãos, ele escreveu mais de 70% do Novo Testamento. E ele é tido na teologia como um dos maiores apóstolos que pisou aqui nessa terra. Um homem que perseguia cristãos, ele foi decapitado por amor a Cristo. Será que Jesus tem poder para curar? Será que Jesus tem poder para salvar? Será que Jesus tem poder para restaurar vidas? Será que Jesus tem poder para destruir as obras do diabo no meu e no seu coração? Avalie você. Ele está aqui através do Espírito Santo dele. E Ele pode te salvar essa noite. Você pode sair do status de filho do diabo para filho de Deus, apenas com a sua boca e crer no seu coração. Amém? Nós vamos cantar um louvor e depois eu quero orar por você essa noite. Mais exaltado, Jesus. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse
Senhor. Esse lugar é no 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 Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Antes de orar, Deus trouxe algo no meu coração que eu acabei deixando passar desapercebido, sobre a fonte. A fonte determina saúde, vida ou morte. Vocês concordam comigo? Se a fonte é boa, vida. Se a fonte é ruim, morte. Israel, quando ele andava pelo deserto, ele dava muito valor à água, porque nós precisamos da água para sobreviver. Em alguns momentos Deus abria fonte até em rocha para dar água para aquele povo. Eu queria fazer esse paralelo com a mensagem que eu trouxe hoje aqui. Se você buscar na fonte errada, nunca você vai ter saúde na sua vida espiritual. Nunca. Agora, se você buscar na fonte certa, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. A escolha é sua, a decisão é sua. Jesus, ele é fonte de vida eterna. Ele é fonte de cura, de restauração, de vida abundante, de salvação. Ele é essa fonte. O profeta Isaías disse: se vocês quiserem, vocês vão comer o melhor dessa terra, porque Jesus tem poder para isso. A fonte dele é verdadeira. Agora, se você não quiser, tem outras fontes nesse mundo. Então busque na fonte certa. Busque em Jesus, irmãos. Não busque em homens, não busque em igrejas, busque em Jesus. Busque na sua palavra. Eu vou passar, você vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela vai permanecer eternamente. Dias difíceis são vencidos quando nós buscamos na fonte certa. Que Deus possa te abençoar essa noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Tu és a fonte da vida eterna. Tu és a fonte da verdade. Tu és a fonte de uma nova vida em Cristo Jesus. Tu és a fonte de uma vida abundante que o Senhor quer dar para cada um de nós, Senhor. Que nessa noite o Senhor perdoe os nossos pecados.
Que o Senhor liberte aqueles que estão presos ainda numa vida pecaminosa. Senhor, nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos do Deus vivo, nós somos herdeiros, nós somos participantes das promessas do Senhor, nós somos as meninas dos olhos do Senhor, nós somos um povo santo, nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós não aceitamos o agir do diabo em nossas vidas, e declaramos, Senhor, que nós somos teus filhos, somos filhas do Senhor, nós somos, ó Deus, um povo chamado pelo Senhor, e nós andaremos em novidade de vida, Senhor. Nós não andaremos nas trevas, nós andaremos na luz, nós andaremos, ó Deus, segundo a tua palavra, nós andaremos segundo a tua verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que nessa noite o Senhor confirme essa palavra no coração das pessoas que aqui estão, e que possamos, ó Deus, viver de forma digna o Evangelho e a palavra do Senhor em nossas vidas. Abençoe também, Pai, os pedidos de oração que nós temos aqui no YouTube, pelas pessoas que estão em casa participando desse culto. Alcance agora com a tua mão, ó Deus, cada vida, os que estão enfermos, os que estão necessitando de um toque do Senhor. Envia uma palavra de vitória agora a esse irmão, a essa irmã, a essa pessoa, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Antes de você sair, dê um abraço quem está ao seu lado. No fundo ali da igreja, no hall de entrada, nós temos um café, um chazinho, uma bolacha. Não vá embora, passe ali para que a gente possa conversar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.